Salve nerds! Começando mais um Nerd Talks de qualidade, uma convidada ilustríssima que já tem personagens extremamente marcantes na cultura pop, tá em alta num filme aí da Pixar, olha só, não é para qualquer um, né? Enfim, eu não vou me delongar muito porque a gente tem muita coisa para conversar. Por favor, apresente-se. Oi, boa noite, gente. Eu sou a Júlia Ribas, dubladora há 12 anos, já fez 12 anos, o ano passado, no finalzinho do ano passado. E é isso, adoro dublar, adoro meu trabalho e bora conversar. Júlia Rivas, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente fica muito Imagina, feliz. Olha eu que só, eu vou te agradeço. dizer, 12 anos de dublagem, mas você já tem personagens assim icônicas, que já assim estão no meio da cultura pop, tem uma Uhum. relevância muito bacana. Então, isso só demonstra a profissional que você é, porque em tão pouco tempo, com personagens tão importantes. Mas antes de a gente entrar nesse campo da dublagem, eu tenho que perguntar: quem é Júlia Ribas? Onde vive? Como dorme? Do que se alimenta? Eu sou daqui de São Paulo, né? Na verdade, de São Caetano do Sul. Mudei para cá por conta da dublagem, porque eu comecei a trabalhar com a dublagem, né? Eu tinha feito já faculdade em São Caetano, fiz escola de técnico, né, de artes dramáticas em São Caetano, estava vivendo lá com grupos de teatro do ABC também. E daí, quando eu comecei a dublagem, eu comecei a vir mais para São Paulo, metrozão, trem, ônibus, tudo. E eu senti, depois de alguns anos vindo para cá, essa locomoção, né? Eu senti a necessidade de mudar para cá. Então, daí eu passei a mudar aqui mais pertinho dos estúdios de São Paulo. E que mais que você falou? Todo o resto, né? Eu sou atriz, trabalhei bastante com teatro, né? Hoje em dia, infelizmente, não trabalho mais. É algo que é muito difícil, acho que muito ator passa por isso, né? O Brasil não tem muito incentivo para o teatro, né? Então é difícil de você ganhar a vida, de você sobreviver com o teatro. E nunca fiz TV. Acabei de gravar um filme agora com alguns colegas de dublagem também e outros colegas artistas, né? Não posso ainda falar aquela coisa toda do sigilo, né? Claro. Mas foi meu primeiro longa-metragem, nunca tinha trabalhado com audiovisual assim de forma mais profissional, né? Sempre curtas de colegas, de amigos, de faculdade. Mas o teatro é algo que eu sinto falta, mas infelizmente não consigo continuar, principalmente depois da pandemia também, né? Eu tinha um grupo de teatro, mas na pandemia cada um vai para um canto e eu fiquei na dublagem. Então é o que me sustenta hoje, é com isso que eu trabalho, né? Com a minha voz e acho que é isso, não sei, algo, O que que algo te mais. levou ao teatro? O que que te chamou a atenção para você fazer teatro? Eu acho que desde pequena eu gostava, eu sempre gostei muito dessa forma artística, né, de atuação. Mas eu sempre fui tímida, quieta e eu sempre gostei muito de exatas. Então, eu acho que eu nunca falei em algum podcast, eu falo para muitos conhecidos, né? Antigamente falava menos, agora não tenho mais pudor de falar, mas eu me formei em engenharia, então eu sou uma engenheira. E eu curtia muito exatas, acabei não atuando, e nunca, assim, mesmo gostando, eu nunca tinha feito nenhum curso livre, nem nada na Fundação das Artes que fica lá em São Caetano do Sul. Mas aí, conforme eu saí da faculdade, eu não lembro exatamente o que, mas eu acho. Ah, não, agora eu tô lembrando. A gente vai conversando, a gente vai lembrando das coisas. Né? Eu estava conversando com uma amiga que era da escola ainda, e eu estava muito interessada em alguma forma de arte. Eu estava até pensando em me inscrever para artes visuais. Só que daí eu acabei me inscrevendo em artes dramáticas, né, para fazer o teste lá. Quando eu fui fazer o teste no finalzinho de 2007, eu nem sabia o que era réplica, porque réplica, quando a gente faz o teste de teatro, não sei se vocês sabem, réplica é alguma pessoa que vai ler o texto para você, que vai fazer a cena com você para você fazer o teste, né?
e entenderem se você vai passar ou não. Eu nem sabia o que era réplica, né? Eu conheci um pessoal que depois veio a estudar comigo na Fundação das Artes, e ela foi minha réplica, minha amiga Rosana. E, e eu fiz esse teste, era mais com o intuito, eu gostava, mas era mais com o intuito de perder a timidez, né? Porque eu era muito tímida ainda, então eu pensei, vou fazer a inscrição para o teatro, curso livre, 6 meses, rapidinho, né? Só que quando eu estava fazendo a inscrição, a moça da secretaria, que depois também trabalhou comigo numa peça de teatro, depois que eu me formei, ela estava lá e ela falou assim, por que você não se inscreve para o profissional? E daí, se você passar, né, e você não quiser, você já tem garantia para fazer o curso livre, esse curso que você está interessada. E se você passar, é profissionalizante, né? Então, você já ganha isso de lambuja. Daí eu falei, tá bom, me inscrevi, fui, fiz o teste, não sabia o que era réplica, conheci um pessoal lá, passei, achei que ia ser uma questão de assim, até eu perder a timidez, meio ano, um ano, mas acabei ficando, fiz os 3 anos e meio, ou seja, a Fundação das Artes, ela não é um curso superior, mas deveria ser, porque são 3 anos e meio, é uma carga grande, né? Muito mais prática do que teórica, claro, mas é praticamente uma faculdade. Então eu acabei entrando nesse mundo, me apaixonei. Lá eu conheci o André Rinaldi, que eu não trabalho tanto com ele hoje, mas ele é dublador também, e conheci a Maíra. Os dois eles estavam em turmas diferentes, não estavam na minha turma, né? Mas a Maíra e o André, eu acho que enquanto eu estava no. A Maíra Paris. Enquanto eu estava na Fundação das Artes, eles já estavam praticamente no final do curso deles, né, se formando e entrando na dublagem. E foi aí que eu pesquei também uma ideia de, ao me formar, depois que eu me formei como atriz, que eu fui atrás do curso da Unidub para ver também o que ia ser. Eu sempre gostei muito de assistir filme dublado, legendado, tudo que é tipo, né? E gostava, me afeiçoava também com todas as vozes que fizeram parte da minha infância. Então, foi um caminho que assim foi acontecendo, né? Eu fui atrás do teatro, eu fui atrás da dublagem, mas parece que foi acontecendo no momento que tinha que acontecer mesmo. E daí entrei, comecei fazendo novela mexicana, que me deu uma baita experiência, porque as novelas, né? Agora, não tanto mexicana, tem muito mais novela turca, que nem passa aqui no Brasil, né? As novelas acabam passando muito mais, vão indo lá para Angola, tudo, né? O cliente que grava aqui em São Paulo. Mas são muitos episódios, muita fala, então me deu uma experiência gigante para entrar em tudo que é lugar. E daí devagarinho, né? Você vai entrando num estúdio, entra no outro, faz um reality, faz uma série, faz um filme. E a gente vai conhecendo as pessoas assim na dublagem. É passinho de formiga, mas é bem gostoso ir conhecendo cada um. Desculpa, eu tô falando demais Não, aqui. mas você tem que falar mesmo. Eu vou te perguntar uma coisa assim que eu fico curioso, porque se eu me tornasse dublador, eu sei de mim que eu iria tietar pra caramba, mas no seu caso, quando você começou a dublar e começou a ver pessoalmente aquelas vozes que até então você só ouvia na televisão, qual foi sua reação? O que você pensava? Olha, eu não sou, aliás, por conta de ser tímida, eu não sou o perfil tiete, né? Então eu já fico, mas você arregala o olho, você ouve, você fala, meu Deus do céu, é essa pessoa que tá aqui, é essa pessoa que tá aqui. E no começo foi muito encantador estar com aquela gente, né? E encontrar e trocar ideia e começar a conhecer, mas eu era muito mais discreta e assim, não ia pro lado da tietagem, né? Por conta da timidez. Hoje em dia, eu confesso que eu acho que eu tieto mais essas pessoas que se tornaram meus colegas de trabalho e meus amigos, né? Porque quando dá, às vezes a gente não tem tempo de assistir o próprio trabalho que a gente faz, mas às vezes tem, e às vezes eu assisto a outras coisas, e você, por mais que essas pessoas às vezes estão na dublagem
a mesma quantidade de tempo que você, ou então um pouco mais, mesmo assim, é interessante ver que elas evoluem também, né? O trabalho de pessoas que eu já admirava quando eu entrei, hoje estão cada vez melhores, né? O trabalho de cada um deles está melhor. E eu assisto coisas e eu me pego de vez em quando, ainda hoje, meio que tentando, meio que elogiando o trabalho, né? Falando, olha, deixa eu fazer uma pergunta, você estava em tal série, em tal... Eu assisti, parabéns, está ótima, adorei. Então, eu confesso que eu acho que essa parte de meio que tietagem, eu estou fazendo mais agora do que quando eu entrei. Estou conseguindo fazer mais agora. E com as pessoas que eu conheço e que eu vejo, trabalho, admiro e converso, né? Olha, Mas no começo eu não conseguia. Eu ficava muito tímida, falava, agora oi. você me Pode deu falar. brecha para uma segunda pergunta, que é a seguinte: é, tem algum colega seu ou colega, né, que você é fã, que você admira, desde antes de você se tornar dubladora, até depois de você se tornar dublador, senão eu admiro demais essa pessoa, eu gosto demais dessa, sou fã dela. Olha, uma pessoa que eu já admirava muito antes e admiro cada vez mais hoje como pessoa e como dubladora é a Angélica Santos. Já esteve aqui. Eu vi a entrevista dela, um trechinho, hoje eu consegui ver um trechinho, e maravilhosa. Eu adorava tudo que ela fazia da Cinderela, né? Como que era o nome da atriz? Ai, agora esqueci. A Drew Ela. Barrymore. Ela dublou muito a Drew Barrymore e a Reese Witherspoon, né? Ah, Isso. Legalmente Loira. Nossa, meu pai adorava esse filme e eu assistia com ele também. E sempre adorei muito o trabalho dela e é interessante como acontece isso, né? Quando a gente entra na dublagem e a gente conhece as pessoas, tem pessoas que você passa a admirar muito mais porque você conhece ela como pessoa, como ser humano maravilhoso que é. Mas tem infinitas outras pessoas que eu vejo hoje também, isso que eu falei, né? A gente vê, por mais que você já admirasse o trabalho dessa pessoa, desse dublador antes, você vê como a pessoa vai evoluindo e fica melhor. E é muito, muito gostoso trabalhar com essas pessoas que você vê e você fala, gente, eu quero estar lá, eu quero chegar lá, e eu quero também ir melhorando, né? E eu percebo, acho que para a maioria dos dubladores é assim. Tem trabalhos que são mais fáceis, porque é algo que a gente já está acostumado a fazer, né? Que já a gente já teve esse desafio em algum momento, então, ou então é muito o nosso padrão de energia, o nosso padrão de voz, mas tem outros que são muito desafiadores. E chega num momento em que você fala: Meu Deus do céu, lembra quando você estava começando, Júlia? Você não conseguiria fazer esse bife naquela época, você vai evoluindo de uma forma, e ao mesmo tempo você vê as pessoas evoluindo, né? Outra pessoa que eu admiro muito, eu não lembro se eu já reconhecia ela pelo nome e admirava antes de entrar na dublagem, mas eu admiro muito hoje é a Adriana Pissardini. Não sei se ela esteve aqui, acho que eu Ainda não não. vi. Ainda não. E Ainda ela não. tá agora nesse seriado Assassinato na Casa Branca, maravilhosa. O César Marchetti, adoro o trabalho dele também. A própria Maíra Paris também, que eu fiz o teatro com ela, né? Não na mesma turma, mas lá na fundação. Adoro o trabalho dela. É incrível e gostoso trabalhar com essas pessoas que você admira e você está trabalhando, está sendo dirigido por elas, você está fazendo par romântico, está fazendo amigo, está fazendo rival, né? É muito gostoso ver isso em cena também. Eu gosto muito de assistir as coisas que eu faço, ou alguns outros produtos, alguns filmes dessas outras pessoas que vão dublando e assistir e retornar isso para eles quando eu curto o trabalho. E às vezes também, quando eu não reconheço, eu falo, quem era essa pessoa? E daí eu vou ver lá nos créditos e falo, gente, sério? E daí eu falo, é que nem essa outra pessoa também que eu admiro muito é o Nestor. Nestor, ele Nossa, fez um filme maravilhoso, né? meu sonho é entrevistar ele. Ele, é. Ele fez Planeta dos Macacos, esse último Planeta dos Macacos que teve, ele fez um deles que era, acho que o rei, ele era o vilão, né? Esse último, que eu acho que é o quarto dessa franquia, que não é mais o César,
Eu não sei se É, vocês acompanharam, né? Já mudou, já é. conheço, sim. É uma E nova daí, trilogia que eu tô fazendo. que tá surgindo, né? E daí eu assisti dublado. E eu falei, gente, quem é esse dublador, né? Porque ele alterou a voz tanto, e parece que até usaram alguma coisa para alterar a voz. Mas Uhum. eu fiquei prestando atenção, falei, gente, é o Nestor, não acredito que é o Nestor. Fui ver, nos créditos era o Nestor. E daí fui falar tanto com o Fábio, né, Azevedo, que foi o diretor do filme, como falei com o Nestor, que a gente também já fez alguns pares, algumas pessoas que contracenam em outras séries, né? E daí eu fui falar, gente, não acredito que era você, e tá fantástico. Então, é isso. Admirar as pessoas com quem a gente trabalha é um privilégio, é muito gostoso. O Nestor Chiesa, ele tem o personagem mais famoso dele, acredito eu, é o Dexter da É o série, Dexter. né? É, e eu contracenei com ele, só que não no, só, desculpa, não na série original, né? Nessa outra que voltou eu fiz. Resurrection. E acho que É, é. é isso mesmo. E tem um trabalho dele que eu acho assim maravilhoso, que é Sherlock, né? Com Ah, Benedict eu acho que eu Cumberbatch. não vi. Sim, Ora, ele arrebenta no Benedict Cumberbatch. Inclusive, eu é, torci muito para que ele dublasse o Benedict no universo Marvel, do Doutor sim, Estranho. Mas infelizmente não deu certo. Mas eu é, acho a voz assim, do Nestor maravilhosa, sensacional. sim, o E trabalho dele. eu torço para um dia conseguir bater um papo com ele, porque ele tem uma vibe de ser um cara assim, Ele é né? muito Gente boa legal. pra caramba. O que você tá Sim, falando aí, ó, é só confirma o que eu penso. é, Você falou aqui que você dublou, começou dublando novela mexicana. Eu tenho que te sim. perguntar, qual que é mais difícil você dublar ou qual que você prefere dublar? Novela mexicana, turca ou dorama? Turca, se for ver, deixa eu ver, eu dublei pouco. É que novela mexicana também depois acabou não tendo tanto, a gente não tá dublando tanto agora, né? Agora tá voltando algumas, mas o espanhol, ele é gostoso, eu acho a novela mexicana gostosa de dublar, mas ao mesmo tempo você tem aquele trabalho inicial, que às vezes não é só inicial, é durante toda a novela, né? Que é você preencher toda a boca deles, porque não é nós, é nós outros, né? Então é muito esse trabalho de correr, é como se fosse dublar o português até, porque às vezes foram poucas as vezes, mas eu acho que eu dublei alguma coisa que era portuguesa, né, de Portugal mesmo. E você fala, é fácil, né, dublar português de Portugal, é português. Mas não é, porque algumas palavras, o jeito de falar é diferente e a boca tá lá. Então, se você faz um pouquinho diferente, Uhum. aparece, né? Diferente de uma outra língua que você tenta caçar a boca e fica mais crível se você encaixa as palavras certas. Então, eu gosto do espanhol, apesar de ter essa dificuldade por parecer com o português, né? E ser. As palavras parecem que estão sempre maiores, a gente tem que sempre colocar mais palavras. Turco, eu acho que eu nunca peguei o jeito, eu acho mais difícil. Eu acho que é uma língua que parece que eles não fazem as pausas no lugar que a gente faz. Eu não tive muita experiência dublando novelas turcas, mas o pouco que eu tive eu achei difícil pra caramba. E dorama é interessante porque, ao mesmo tempo que é difícil, eu acho que quando você pega o jeito e se você tem uma tradução boa, se você tem essa adaptação da versão brasileira com palavras que estão lá no texto já amaciadinho, né? Se bem que a gente amacia. Então, o dorama eu achei difícil nas primeiras vezes que eu fiz, mas depois eu acho que é questão só de adaptar o texto. E essa dificuldade às vezes aparece, como a gente não entende a língua, né? Ela aparece na hora de você adaptar se o texto está muito curto ou se está muito longo. Na hora de gravar mesmo, essa é a maior dificuldade e às vezes leva um tempo para a gente fazer isso. Mas quando o texto está certinho, achar a boca, eu acho que para dorama eu tenho, não vou falar que é facilidade, mas eu gosto, eu acho interessante. As personagens que eu peguei uma atriz que ela fez tanto a vilã, que é, eu não sei o nome dela agora, eu não lembro, mas ela fez a lição, que ela foi a vilã, e uma vilã de gritar.
de espernear e gritar assim, morrendo de vontade de matar a outra. Eu gravei na Dubla Vídeo. E essa mesma atriz fez a protagonista mocinha numa novela que eu gravei no final do ano passado, começo desse ano, que tá na. As duas estão na Netflix, né? O Conto da Senhora Oki. E eu não sei, a gente ia achando o jeito, né, com a direção, com o texto, às vezes ele estava super bem já encaixando na boca, mas às vezes a gente mesmo alterava, a gente percebia que tinha que inverter a ordem da frase, ou colocar mais coisa, ou tirar. Então, eu percebi que o coreano, ele tem a sua dificuldade, mas quando a gente aprende como ele funciona, e claro, depende do ator. Tem ator que é muito mais difícil, tem ator que é mais fácil, mas eu gosto de dublar coreano nas novelas. Eu me divirto, já gravei algumas personagens que são menores, né? Mas que são cômicas, adoro também, adoro o humor coreano das novelas deles. Então, eu curto, eu acho que eu gosto mais então do espanhol e do coreano. E Olha, não sei se eu já dublei novela chinesa, porque também tem a diferença, né? Chinesa e a não japonesa eu já sabia. dublei. Novela chinesa eu não sabia, Mas eu sinceramente. acho que tá começando mais. Porque agora o que a gente tem, principalmente na Netflix, né? A gente vê aquele mar de novelas coreanas, quase tudo coreano. Eu ouvi dizer que parece que tá chegando bastante coisa da China. E a língua chinesa é diferente da Você já coreana. dublou alguma coisa indiana? Indiana Já viu já. filme indiano, séries indianas? Nossa, eu acho que já, mas faz tempo e eu já. Mas na verdade eu dublei uma que não faz tanto tempo, agora eu tô lembrando que tá no Prime, acho que é quatro doses, como que é? Se chama Four More Shots, que são quatro indianas, que são amigas, tem acho que duas temporadas que a gente gravou lá na Unidub e a Domini, acho que é Domini, mas eu acho que elas não falam, pelo que eu lembro, é porque o indiano tem sempre aquilo, né? Metade às vezes eles falam em inglês, a língua às vezes é um indiano misturado com o inglês. Então, eu acho que o que eu lembro, eu não estou lembrando direito, se eles falavam mais em inglês ou se era em indiano mesmo, né? Mas essa daí é a que eu mais me recordo. Mas deve ter tido algum outro filme que eu gravei já faz mais tempo, que não sei se foi um filme tão famoso, mas eu não tô lembrando agora, tô recordando assim bem vagamente da atriz. É porque memória de dublador, não sei se já falaram pra você, memória de dublador é assim. Você gravou hoje, esqueceu, bola pra frente. Deleta, porque tem mais. Deleta, exatamente. Se não é um personagem que é fixo de muitos anos, de algumas temporadas, você acaba até esquecendo que você fez. E daí numa conversa você lembra, né? Mas esse seriado indiano é o que eu mais lembro de ter feito de algo indiano. E eu tenho que te perguntar uma coisa que eu acho que eu já sei a resposta, mas eu tenho que Hum. ouvir de você. Você dá pra ver que você sente, sim, prazer, você tem muito amor pelo que você faz, que é a questão da dublagem. Você, quando está na sua casa, você se ouve, você assiste um filme, uma série, um desenho seu que você dublou, você fica se ouvindo quando está em casa ou não? Com certeza, mas é mais com um olhar crítico do que outra coisa, porque a gente aprende muito ouvindo, né? Vendo o nosso trabalho. Eu conheço pessoas que acabam não vendo o próprio trabalho, tanto de dublagem como de direção. Mas eu conheço outras que, assim, assistem cada pedacinho, acabou de lançar, assiste tudo, 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 já assistiu tudo para escalar, já assistiu tudo para dirigir e ainda assiste tudo depois para entender o que gostou, o que não gostou na dublagem, na direção. Então a gente quando a gente começa a dublar e a gente assiste algo dublado, eu sempre fui de mesclar, né? Eu não assisto só
coisas dubladas ou só legendadas. Assisto os dois e isso faz parte da minha vida desde antes de dublar. Mas quando você passa a dublar, você passa a trabalhar também, né? Você não consegue desligar tanto quando você está assistindo alguma coisa dublada. E é interessante quando isso acontece, quando a gente consegue se desligar, porque é o objetivo da dublagem. As pessoas assistirem sem pensar que está dublado, né? Você está assistindo porque você está vendo aquele personagem falar, seja um live action, seja uma animação, né? Porque as pessoas elogiam muito as animações e a versão brasileira das animações, principalmente Pixar e Disney, né? Mas tem muito live action que eu já assisti que eu acho que a dublagem melhorou a atuação de alguns atores nos filmes, né? Então, eu me ouço, mas a maior dificuldade que eu tenho é de me soltar e participar daquela história, porque eu já gravei, porque eu já tenho spoiler, porque eu já sei mais ou menos como a história acontece, e porque eu acabo não conseguindo desligar muito da minha atuação, né? Eu sempre estou ouvindo com um pontinho de crítica para falar, nossa, isso eu gostei, Júlia, repete, continua assim, ou então não, vamos melhorar isso aqui, precisa atuar melhor, precisa dublar melhor. Então, é autocrítica, né? Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Eu tenho um bocado, então eu tenho melhorado nisso, né? Com relação a isso, para a gente não ficar se punindo com relação a tanta coisa. Mas eu ouço principalmente as coisas mais atuais. Não Uhum. quero nem. Imagina eu assistir alguma coisa que eu gravei no começo da carreira. Faz tempo que eu não faço isso, não sei como que eu vou sentir. O que eu vou sentir vendo aquela Júlia toda dura falando, né? Mas isso é normal para Você, qualquer carreira, né? você me deu brecha para me tocar nos assuntos polêmicos aqui. Ainda bem que Tá. você faz uma crítica assim do seu trabalho e tudo mais. Você tem uma dedicação enorme, você preza pela qualidade. Nos últimos tempos, a gente tem lido, ouvido e visto coisas relacionadas à inteligência artificial em vários campos, várias áreas de trabalho, mas especialmente na dublagem. Inclusive, teve um stream recentemente, que eu não vou falar o nome, Amazon, que publicou, é o Sim. ar-condicionado aqui, teve a ousadia de colocar um filme totalmente dublado por IA no seu catálogo. Óbvio que isso foi um teste. A Globo também E pegou eles isso como acabaram base, tirando, né? É. acabaram tirando. A Globo também colocou o documentário com dublagem de IA, apesar que documentário ainda não sei se passa ou não, porque geralmente vocês fazem, acho que é voice-over que fala, né? Fala um É. pouquinho e tal, mas enfim. Você acha que a dublagem como a gente ama, que a gente conhece, né, que é referência no mundo, você acha que ela pode acabar? Você acha que a inteligência artificial pode tomar o espaço de vocês? Eu acho que não. Eu acho que é como você falou, né? Isso está acontecendo com vários trabalhos, essa ameaça que a gente, que é tudo está acontecendo de uma forma muito rápida e a gente não sabe exatamente como que vai se dar essa substituição, se vai ter substituição de todos os trabalhos, né? E não só esse streaming, mas outras grandes empresas, a gente sabe que eles têm pesquisado muito essa ferramenta, né? E eu acho que a maior parte dos dubladores vê isso, a IA, não como uma ameaça nesse sentido de substituição, mas não como uma ferramenta, porque eu não fiz parte da dublagem, eu entrei depois que já tinha sido implantado o Pro Tools, né? Então, antes eu ouço várias histórias do pessoal falando como eles achavam que não, isso vai acabar com o nosso trabalho, né? Essa mudança de ferramentas na hora da dublagem parecia sempre que era uma ameaça para o mercado, para o trabalho como ele era realizado. E sempre se revelava uma ferramenta a mais para melhorar o trabalho, para conseguir ajeitar uma fala aqui, outra ali, para a gente conseguir trabalhar
fazer mais produtos, assim como tem chegado muito produto para a gente dublar, né? Você não precisa todo o elenco ficar reunido aquele dia inteiro dublando aquele filme que nem eles faziam antigamente. E com a IA é, e não é isso, porque como a gente tem visto, né? É de uma forma muito mais rápida, é algo que a gente nunca tinha visto antes, mas eu acredito que ela deve e precisa ser utilizada em várias profissões como uma ferramenta. Eu não sei se é exatamente esse o termo, mas é essa a ideia, né? Como uma ferramenta, como algo que vai aprimorar a dublagem, assim como tantos outros trabalhos, mas não substituir. Porque a substituição da arte, seja ela como for, não acho que é viável, né? Não acho que uma máquina consegue reproduzir algo e criar arte, porque é o que a gente vê também com relação a vários desenhistas, artistas do audiovisual não, do como é que fala? Desenhistas Ilustradores, dos desenhistas. ilustradores, exatamente. Uhum. Eles acho que foram os primeiros atingidos, né? Porque a inteligência artificial ela não cria do nada. Ela sempre se inspira e ela vai criar um quadro, uma imagem, uma ilustração que nunca ninguém viu antes. Mas não é do nada, né? E é inspirada em obras de outros artistas que não estão ganhando para isso, né? Eles também, eles têm todo um repertório, toda uma inspiração e uma experiência de vida que eles também não criam do nada, mas eles criam. Eles são seres humanos que criam a arte a partir de todo o seu aprendizado. A máquina não, ela simplesmente analisa todos aqueles dados que ela está recebendo, aqueles milhares, milhões, bilhões, sei lá, de dados, e ela replica daquela forma, criando uma imagem que nunca ninguém viu, mas que é uma repetição de algo que já existia, de algum artista por aí. Então, nossa, me baguncei toda para falar algo que está sendo comentado muito por aí, né? Mas essa é a minha visão. Não Uhum. acho que tem como substituir, por mais que as pessoas falem, nossa, mas agora tá assim, é tudo muito rápido, vai ficar muito melhor. É, é, as pessoas vão conseguir, com inteligência artificial, né, dublar todo um filme só com inteligência artificial, pegar os exemplos de vozes, de timbres que elas querem e colocar. Eu não acho. Eu acho que até com essa melhoria infinita que vai acontecendo, eu não acho que eles vão conseguir, que a IA consegue substituir a emoção que a gente traz, né? Uhum. Mesmo porque, se a gente for pensar, não sei se já até falaram aqui, mas se a gente for pensar nessa retroalimentação que existe com qualquer obra de arte, com qualquer coisa que a IA tem reproduzido, né, na internet, se a gente não tiver mais criações, a IA só vai se alimentar cada vez mais de coisas que ela mesma está produzindo e que estão na rede, e daí não vai ter algo novo sendo feito, vai ser sempre aquela retroalimentação que não sei se as coisas vão ficar cada vez mais homogêneas ou se a inteligência artificial também evoluiria a ponto de perceber que não é para homogeneizar, né, tudo. Mas não sei, não vejo. Eu acho que o espaço da criação, e é um espaço de ética também, que a gente tem que ter a regulamentação, a gente precisa disso para a vida, para a sobrevivência dos artistas, do trabalho de todos os artistas, né? Não só dubladores, mas atores, desenhistas, ilustradores e cantores, pessoas famosas que estão sofrendo com isso, né? Que às vezes aparece um vídeo de uma deepfake e alguém está vendendo algum produto, Drauzio Varela, e a gente precisa dessa regulamentação para os artistas, para os trabalhos que estão sendo explorados, né? Que estão sendo minerados sem
pagar os direitos autorais, porque é isso, né? Essas empresas de inteligência artificial, elas querem e elas acham que elas podem criar essas coisas novas e terem os seus próprios direitos, mas o direito desses artistas que a inteligência artificial usou para se inspirar, eles não têm que ser pagos, né? Então, qual é, né? Que você pode ser pago, mas os outros artistas não. Então, eu acho que é muito importante todo esse movimento mundial que tem acontecido para regulamentar a inteligência artificial e complementando para a vida de todo mundo, né? Para a gente poder confiar ainda nos vídeos que a gente vê, para a gente. Porque eu não sei vocês, mas eu vejo vídeos, às vezes, na internet, ou até páginas, né, que falam isso aqui, qual desses dois você acha que é verdadeiro? Esse aqui ou esse de baixo, né? Daí é tipo a foto de um lago, ou então o vídeo de um lago com animais, e, e daí você fala, não, é esse de cima. Daí a pessoa fala, não, esse daqui de baixo é inteligência artificial e esse aqui não. Então, a gente está chegando num nível que a gente não reconhece mais o que é fake e o que não é. Uhum. E já que a inteligência artificial é tão fenomenal assim, também existem ferramentas e programas de inteligência artificial que, como é que fala? Que conseguem monitorar e trazer essa transparência, né? E entender, ó, isso aqui é fake, isso não é. Então, a gente precisa dessa regulamentação, os humanos precisam ir atrás dessa regulamentação. Cada país faz isso, né, por si, a União Europeia e tudo, que eles estão um pouco mais avançados com relação a isso, mas a gente precisa ir atrás disso para ter essa transparência, para que a gente possa continuar usando e cada vez mais inteligência artificial, mas que ela funcione para o benefício das pessoas, não para o benefício de pouquíssimos donos de empresas milionárias, big techs. Exato. Eu acho que eu falei bets algumas frases atrás, mas é big techs. E ainda na questão da polêmica da dublagem, a gente sabe que a dublagem brasileira ela é referência, é uma das melhores do mundo. Na minha humilde opinião, é a melhor do mundo. Porém, a gente esbarra numa questão que também gera muito debate, que é a questão da qualidade, que é o seguinte: a gente sabe que o eixo da dublagem está entre Rio de Janeiro e São Paulo. Porém, nos últimos anos a gente viu estúdios surgindo em Curitiba, em Brasília, em Belo Horizonte, no Sul, e algumas dublagens assim que não estranham, não agradam. Você acha que esses estúdios fora do eixo Rio e São Paulo, isso pode atrapalhar a dublagem como a gente conhece e ama? Ou você acha que não, tem um pedaço para todo mundo? Qual que é a sua visão desses estúdios fora do eixo Rio e São Paulo? Eu acho que uma dublagem nacional é muito benéfica, né? Eu acho que deveria ter. A gente, principalmente é o que você falou, né? No passado, sempre se concentrou muito no eixo Rio-São Paulo. E por conta da pandemia, por conta da gente ter passado para o remoto, né? Acho, não tenho tanta informação se é só por conta disso, mas acho que isso aumentou a quantidade de estúdios no restante do país, né? Auxiliou essa questão de poder trabalhar no remoto e essa pulverização, né, do trabalho no território nacional. Mas a dificuldade, eu acredito, que é a gente manter um mercado de trabalho bom para todos os trabalhadores, né? O que a gente sempre fala e que eu ouço falar aqui em São Paulo, eu tenho pouco contato com pessoas do Rio, né? Mas aqui em São Paulo a gente sempre fala que o ideal é a gente ter um acordo nacional, a gente ter uma dublagem nacional, mas que ela seja justa para todos, que a gente receba valores justos e que ele não seja um mercado que depois, daqui para frente, fique sucateado, né? Então, a dublagem ela tem a qualidade que ela tem por conta
dessa luta que já vem de vários anos de movimentos, né, a movimentação dos estúdios de São Paulo, não, dos dubladores de São Paulo, que é a história que eu conheço, né, para a gente conseguir direitos da nossa categoria, né, que não é uma categoria de, por mais que a gente seja PJ e obrigado a ter ser PJizado, né, nós não somos empresas, somos trabalhadores. Então a gente luta e a gente quer exigir a qualidade da dublagem para o nosso público e a qualidade do trabalho para nós. E o Brasil é muito grande. Eu acredito que qualquer categoria que tente transformar o mercado nesse mercado nacional tem essa dificuldade e a gente sempre foi mais focalizado, focalizado não, mas assim, e inclusive São Paulo é muito mais São Paulo cidade, né? É muito mais fácil de você ter esse nicho, esse contato com o São Paulo cidade, não é nem o estado, porque o estado também já é enorme. Então, eu acho muito benéfico essa troca, a gente conhecer outros estúdios, outros lugares, né? Principalmente por a gente ter mais o eixo Rio-São Paulo, o produto no passado chegava muito para cá. Então, a experiência, né, esses anos de experiência e profissionais experientes estão concentrados no Rio-São Paulo. Mas conforme o tempo vai passando e as pessoas vão aprendendo, e alguns profissionais, eu não conheço exatamente as pessoas, mas alguns profissionais que vão indo para outros estados, né, vão dando aulas e vão trazendo mais gente para esse mundo, as pessoas vão aprendendo e eu acho, sim, que é benéfico se as pessoas, se os estúdios conseguirem, se a gente conseguisse, né, ter uma categoria uniformizada, unificada, na verdade, não uniformizada, unificada, para benefício dos dubladores. E daí eu acho que, eu não sei, o mercado atualmente tá meio estranho nessa coisa de parece que tem menos produto sendo feito, a gente se sente ameaçado pela inteligência artificial, mas não é exatamente isso que está causando a baixa. A gente não sabe se tem ainda a ver com aquela greve dos roteiristas. A gente tem dublado muito menos coisa americana e muito mais coisas de outras partes do mundo, né? Então, de uma forma geral, de uns anos para cá, acho que desde quando eu entrei, tem muita coisa para ser feita. Então, eu acho que o problema não está em será que vai ter trabalho para todo mundo? Eu acho que vai, sempre vai. Cada vez mais vai ter mais coisa para ser feita. Então, o movimento eu acho que é sempre esse: a gente lutar pela regulamentação, lutar pela unificação para a gente conseguir trazer direito para esses lugares que não têm essa experiência de luta que a gente já tem, né, aqui em São Paulo, entender por que a gente fez isso, por que a gente age desse jeito, por que a gente é uma categoria unida, né? Eu vejo muito mais unida do que os atores de uma forma geral, né? As pessoas sempre falam, nossa, os dubladores são sempre uma categoria tão unida, né? E é isso, apesar de ter as suas, os seus perrengues, as coisas, né? Às vezes um não vai com a cara de um, do outro, assim, mas no geral é uma categoria unida. E eu gostaria muito de poder ver num futuro próximo a dublagem brasileira, né? Unificada em qualquer estado. Eu acho que seria ótimo isso, maravilhoso. Torcemos para que isso Não, aconteça. tomara. Eu tenho que também. Agora eu vou sair da polêmica, eu prometo, por só essas duas perguntas assim, Aham. espinosas. Voltando a Júlia Ribas, dubladora, eu tenho que te perguntar: qual foi, qual é, assim, aquele personagem que você dublou, assim, que você guarda no seu coração, assim, "Nó, que bom que esse personagem veio até mim, é meu e tal", assim, que você tem um carinho enorme. Pode ser ter mais de um. Nossa, ai, é só fazerem essa pergunta que começa a ficar branca a cabeça, dá um branco. Deixa eu ver uma colinha que eu fiz aqui. Se bem que eu gosto muito.
eu gosto muito e acho que combinou a minha voz com essa atriz. Depois nunca mais fiz coisas dela, né? Mas eu gosto muito dessa atriz que fez o Dexter, que você falou. Ela chama Julia Jones. Uhum. Ela fez, depois que terminou a série do Dexter, né? Veio essa temporada com o ator mesmo, que foi o Nestor que fez, né? E Uhum. ele tá lá no Alasca e eu faço a policial que é namorada dele, tudo, né? E que investiga as coisas. Eu já tinha dublado ela num episódio só do Mandaloriano, porque ela aparece em um episódio e some. E Uhum. daí, nem sei se foi indicação, nem sei se foi por conta desse episódio, mas me chamaram para gravar ela. E eu achei que ficou, não sei, eu gosto, eu acho que combinou muito, mas depois também nunca mais dublei nada com essa atriz. E sei lá, alguma outra coisa. Eu gosto muito de vários trabalhos recentes. Deixa eu ver a minha colinha aqui que eu fiz, mas é de trabalhos recentes também. Você tem a Fade de Valorant, que eu acho assim uma Tenho, apesar, você gosta, você joga Valorant? meu primo joga, eu já É. tentei. Não, eu não sou uma pessoa muito desses videogames atuais, eu sou uma pessoa mais velha, então eu sou geralmente daquele videogame 2D ou então Mario Kart, né? Mas tem muita gente que joga e esse é um dos personagens que as pessoas mais comentam, assim, né? E Uhum. quando vem algum seguidor no Instagram, alguma pessoa que manda, assim, também alguma mensagem, fala, ai, você podia mandar um áudio com a Fade, meu namorado, minha namorada adora a Fade e tudo. Então a Fade eu vejo que ela faz bastante sucesso, né? Apesar da gente ter gravado, é um game que não tem muitas regravações. A gente gravou aquele conteúdo, é aquilo. Foram aquelas horinhas, eu não tenho, não é aquele personagem que você fala, imita aí. Eu posso até imitar, mas não é uma personagem que eu fiz por muito tempo para lembrar de falas, assim, eu não fiquei anos, né, gravando a fala dela, mas eu vejo que ela faz muito sucesso com o pessoal, todo mundo fala muito. E anime também é algo que chama muito a atenção das pessoas, né? Eu fiz alguns que eram personagens menores, que às vezes a memória do dublador, as pessoas falam, mas a memória não lembra. Você Mas dublou um eu. que com uma certa relevância, que é a Monet, né, lá em A One Piece. Monet. Isso, esse daí por causa do One Piece, né? Eu ia falar outra, mas essa daí também, essa daí sim, eu gostei muito de gravar ela, porque ela é toda reptícia, né? Aquela coisa assim. E daí no final solta os seus berros lá. Queria até que ela continuasse, mas tem sempre os seus arcos, né? O One Piece tem vários arcos que começam e terminam, então ela. Tomara que ela volte, não sei se realmente acabou ou não, Olha, One não Piece posso tem mais de dar 1.000 episódios. spoiler. Opa! Opa, não, mas se soltar isso por aqui, fica tranquilo que o podcast nosso aqui é pequeno, nem é todo mundo que assiste, então vai passar batido, É, tá bom? é. É... Mas eu acho que é uma É coisa que eu que ia você. falar, Ah, não, é que eu ia falar que assim, desse arco que eu gravei da Monet, eu sei o final dela. Mas como uhum. é animação, né? Você fala assim, que ela volta, não sei se ela volta, né? Porque é vilã, então será que morreu? Será que não morreu? Ó, One Piece Mas tem diga, mais o de que você ia 20 falar? anos, tem mais de 20 anos e mais de 1.000 episódios, então é bem É provável que muita ela vai coisa. voltar. Tem muita coisa. Olha, tomara. Igual o outro que Eu você não. dublou em anime, que é a Mary Azazel, de Welcome to Isso, Summer School. Mesma isso. coisa. Não é um anime tão conhecido, né? Uhum. Mas, nossa, eu achei. Eu nunca fui também, assim como eu não sou muito do mundo dos games, eu não sou muito de assistir anime. Mas eu até assinei por um tempo a Crunchyroll para assistir. Eu acho que a gente gravou 2 ou 3 temporadas, não lembro, acho que 2. Agora não lembro. E pelo que eu vi, eles estavam fazendo mais temporadas, mas até agora não posso dizer que.
tô gravando as próximas, né? Não sei se vai chegar ou não. Espero Será? que Será? sim. Será? Vamos fazer de conta que não Mas sabe. é, eu espero Tá. que esteja chegando. Mas eu gostei muito. Eu achei esse anime, não sei se vocês assistiram, muito engraçado. Eu achei Ainda ele. não tive a oportunidade de ver. Tem a Não. Kamen em Attack on Titan também. Não sei se você Então, chegou a ver. essa é uma daquelas que eu falei, gente, não lembro, porque eu acho que ela aparece pouco até, né? Ela é uma personagem relevante, mas eu não gravei muito com ela. Então, a Amelie é uma personagem que ela aparece mais, ela faz mais parte ali da história que acontece no anime, né? Então e como eu assisti também, né? Eu posso dizer com mais propriedade que eu gostei muito dessa série e sei o que significa essa série, né? A história que ela está contando do Iruma. E acho super divertido, porque às vezes é uns berros que ela solta, e acho que anime é meio assim, né? Ela é toda assim, recatada, fala um pouquinho, né? De repente tá brigando, e essa personagem especificamente, ela é toda apaixonada aqui pelo Ira, mas aí de repente, não, ela tá gritando porque ela tem que ser bravona, ela tem que mandar em tudo. Então, é muito gostoso quando você dubla algo que você se diverte. Você assiste, você dá risada, daí o diretor espera você parar de dar risada para você conseguir ensaiar e conseguir gravar, né? E Apesar me de conta, algumas. eu tenho que te perguntar, você prefere dublar comédia, drama, ação, terror? Olha, eu não sei se eu tenho um preferido. Eu gosto de dublar coisa boa. Se o produto tem qualidade, né? Porque Uhum. às vezes é o que eu falei, eu já assisti muita coisa que eu acredito que a dublagem melhorou, então ponto para dublagem. Mas ao mesmo tempo, quando eu vejo que eu estou dublando algo que não é tão bom, você fala, ah, eu posso até melhorar isso aqui com a minha dublagem, mas é gostoso quando você dubla um bom ator. Quando você dubla um bom ator, seja numa animação ou no live action, né? Quando você percebe que aquela atuação é boa e minuciosa, eu acho que isso é o que dá aquela coisa de falar, gente, que legal, sabe? Agora também estou dublando um negócio que eu curto muito, não posso falar, sigilo, né? Mas está sendo feito, acho que em agosto vai lançar. E não é uma atriz que eu já tinha feito, mas eu gosto muito desse universo do que eu tô gravando, né? Uhum. Então, não sei, acho que é muito específico e é muito específico do personagem também, né? Porque terror, às vezes tem muito grito, depende do terror. Eu já gravei terror que é só grito, é só aquela coisa que é vazio, então não é legal. Mas já gravei outro filme de terror, inclusive um que foi pro cinema com a Rebecca, não lembro o nome dessa atriz, chama A Noite, não, como que era? A Noite Sombria? Alguma coisa assim, não lembro. Rebecca Wall? Não lembro. Não vou lembrar agora. A Casa da Noite? Não, não lembro o nome do filme, tá vendo? Os brancos que dá na cabeça. E foi muito interessante, porque ela estava investigando o que aconteceu com o marido dela, então eu acho que tem de tudo. Hoje em dia a gente vê vários gêneros de filme e vários filmes que não têm um só gênero, né? Que às vezes eles têm milhares de coisas dentro dele. Então eu gosto de fazer coisas assim complexas, personagens complexos, por mais desafiadores que eles sejam. Às vezes é aquele personagem que fala super rápido, ou às vezes é aquele personagem que muda muito de emoção de uma hora para outra, ou às vezes ele é só tranquilo, mas super bem atuado. Então, acho que é isso que eu gosto mais, de produções boas, né? É muito gostoso participar de produções que, além de serem um desafio para você como ator,
você sabe que elas são boas, e não necessariamente significa que elas vão ser super vistas, né? Não são blockbusters, mas blockbusters, palavra interessante no plural, mas às vezes é algo que é aquele filme cult, né? Aquele filme que não é todo mundo que vai assistir, mas você fala, gente, que legal, tá fazendo isso, que da hora. Então, acho que é isso, não tem Olha, preferência com gênero. então eu vou te perguntar porque, tipo assim, eu já entrevistei alguns dubladores, algumas dubladoras aqui, que já me confidenciaram que, tipo assim, para eles a coroação de seu trabalho foi dublar uma animação da Disney, mas não uma animação qualquer, mas em especial a animação da Pixar. Que a Pixar Ah, entrega pra gente obras de arte, vai além de uma animação convencional. E este uhum. ano a Pixar lançou o seu mais novo recente sucesso, que é Hélio, e você tá lá. Você com 12 Uhum. anos de carreira, você é, tá numa animação da Pixar. Como é que isso foi acontecer? Como é que foi cair no seu colo? Você pode comentar desse trabalho? Como é que foi o Posso. teste, o personagem que você dá a sua voz, sua alma? Como é que é É. isso? Fala, por favor. É interessante, eu vou começar um pouquinho antes, porque inclusive essa não é a única animação da Pixar que eu já gravei. Eu gravei, lançou no final do ano o spin-off do Divertidamente, que chama Produção de Sonhos. E eu fiz o teste e peguei a Jean, que é a vilãzinha do Produção de Sonhos, né? E é como se fosse a cabeça, é a cabeça da Riley, mas não são as emoções, são os sonhos, né? Então eles estão lá produzindo como se fosse Hollywood produzindo os sonhos dela. E ela, essa personagem, eu achei ela extremamente difícil de gravar e ela é brava e ela, é isso que eu falei, ela muda de emoção e daí ela é mandona e ela fala aqui e ali. E eu adorei, lançou e eu falei, gente, estou realizada, pronto, né? Mas aí veio outra, que é a Embaixadora Cuesta, que foi para o cinema, não foi simplesmente no streaming da Disney, foi para o cinema. E a princípio é interessante, porque eu já tinha gravado o trailer dessa animação faz tempo, acho que até antes do ano passado, não sei, eu não lembro, não sei dizer quando foi, mas foi um trailer para cinema que é trailer, né? A gente grava assim, é uma vozinha, porque eles juntam cenas de personagens diferentes e às vezes você fala uma frase minúscula lá, você não vê direito, muitas vezes quando a gente grava, às vezes até o produto final, né? Não só o trailer, mas o produto, quando a gente está gravando o filme, depende do filme, do sigilo, a gente não vê quase nada. A gente vê quando a gente está gravando, a gente vê uma tela em preto e branco com bolinhas, né, seguindo o personagem para você não ver o resto, você vê só a boca do seu personagem. Então, eu já tinha gravado o trailer e eu falei, sei lá o que é isso, né? Não sei. Daí passa um tempo. Daí grava outro trailer. Eu falo, o que vai dar isso aqui, né? Não sei o que é. E daí quando tava chegando perto, eu falei, tá, quando que a gente vai gravar esse filme, né? Daí, logo, tá chegando, tá chegando. Quando eu gravei e entendi a proporção do que era, porque até então eu não tinha entendido o que era da Pixar, que era filme para cinema, né? E o tema ainda mais, né? Porque eu adoro essas histórias de espaço. Já falei em algumas entrevistas que a gente deu juntos também, né? O Zeca, o Márcio, que eu adoro o filme Contato e acho que tem muita referência, né? Tem a voz do Carl Sagan no Hélio. Então, foi um tema tão lindo, tão gostoso de gravar, e ela não teve os desafios da Jean, do Produção de Sonhos, né? Eu achei ela muito mais plácida e tranquila de gravar no sentido de que ela é toda assim, né? Ela é uma dama, ela é uma lady, mas ao mesmo tempo teve esse desafio de atingir esse patamar de lady da embaixadora Cuesta, que o Thiago, o diretor, super exigente com essa qualidade, adorei trabalhar com ele nesse filme e realmente está maravilhosa toda a dublagem do Hélio. E
E é isso, eu acho que a gente fica, a princípio, quando você começa a gravar, você fica meio sem ar, e daí você fala, meu Deus, tá bom, não, respira, respira, porque ela não é, quando o personagem é nervoso, né, eu sempre tomei isso ao meu favor, no teatro, em qualquer atuação, ou na dublagem. Se ele está nervoso, tudo bem você transparecer na sua voz que você, se você está nervoso, gravar essa pessoa, né? Mas se a pessoa é super tranquila, a nossa voz ela expressa muito da nossa emoção, né? Uhum. Então você consegue enganar até certo ponto algumas pessoas, outras não. Então você realmente e a Quest está isso, né? Ela é uma personagem segura, ela é lá a líder dos embaixadores que recebem o Hélio. Então ela demonstrava uma segurança muito muito forte e eu precisei respirar. Não, calma. É Pixar, é essa história, é uma personagem lindíssima ali na cena, né? Então respira, porque ela exige essa segurança. E aí o resto é história, é maravilhoso, é muito gostoso. Eu adorei assistir, já assisti 3 vezes, espero assistir mais no cinema, né? E é Venha mais isso. vezes, que tem uma É. série derivada, que você Ah, continue na tomara. personagem, porque, Uhum. né, a Angélica Santos, que a gente teve a honra de entrevistar aqui, não foi agora, mas eu lembro que numa das primeiras entrevistas, lá atrás, tem uns 4, 5 anos isso, ela mesmo falou que ela sempre teve vontade de dublar um personagem da Disney, da Pixar, né? E não havia Uhum. acontecido. Hoje, eu ainda não sei hoje em dia, porque na última entrevista a gente nem tocou nesse assunto, mas você aí, 12 anos de carreira, sendo coroada com um baita presente desse, é um filme da Pixar. Sim. Gente, você que É. talvez não está assistindo, a gente não está entendendo nada, vai ver Toy Story, vai ver Monstros S.A., você vai entender o que que é a Pixar. Na língua deles. E as animações mais recentes são boas, para mim mantém a mesma qualidade, o mesmo nível, Sim, né? é. E me diz uma coisa aqui, uma curiosidade, a sua família, como é que sua família lida tendo uma dubladora dentro de casa? Eles ficam tietando você, fica te perguntando, como é que é? Conta aí quem você tá dublando, que filme que é, sei o quê? Ou não, normal, é um trabalho normal e eles nem incomodam você para nada. Como é que é a relação com sua família? Hoje em dia, tanto família como amigos, né, é mais tranquilo, né? No começo eu lembro que tudo que lançava, até reality show, a minha mãe assistia tudo. Agora ela assiste algumas coisas, porque também não dá para acompanhar, é muita coisa que a gente Uhum. acaba gravando, né? Até como pontinho, tudo. Mas eu tenho amigas e primas que elas me reconhecem às vezes em algum lugar e elas mandam mensagem para mim: Júlia, você fez tal série? E às vezes é só uma pontinha, né? Às vezes, e pontinhas, quando a gente grava um personagem que ponta que a gente chama de personagem que aparece às vezes em uma cena, em um episódio só, né? Não aparece mais. Eu não lembro. Fala, você gravou Ghost? Você gravou alguma coisa? Eu falei, gravei? Não sei. É aquela personagem que é enfermeira, que aparece, não sei quem. Então, se eu não assisti, eu não sei dizer. Mas elas sempre mandam mensagem e falam: tio, assisti, te ouvi em tal lugar. A minha irmã costuma, ela costuma assistir, agora não tanto, mas ela costumava assistir aquele programa de cirurgia plástica, que às vezes a gente grava um personagem que tá fazendo cirurgia plástica, né? Eu não vou lembrar agora o nome. Botched. E daí ela fala: Olha, tô te ouvindo aqui, você tá fazendo tal cirurgia e tal, né? Então isso é muito gostoso. Isso é muito legal e entender que, assim, tem pessoas que, quando descobrem que eu sou dubladora também, amigos, né? E outras pessoas, elas falam, nossa, sério? E daí vai assistir e fala, não reconheci, mas depois de um tempo passa a ouvir e fala, te ouvi em tal lugar, te ouvi. Então é um treino, né? Pra gente é um treino, pra mim também. Tem vários dubladores que às vezes eu não reconheço, mas é um treino você ir reconhecendo, você ouvir a sua própria voz. E é isso, é divertidíssimo quando eu falo com as pessoas. Muita gente falou, não, vamos no cinema assistir Hélio também, né? Pra ir com a dubladora da Cuesta, tudo. Mas, de uma forma geral, é empolgante quando tem algum lançamento, alguma coisa, mas é já
é tranquilo, é como se fosse um outro trabalho, as pessoas já acostumaram que eu sou dubladora, então não existe tanto esse assédio como acontecia no começo, né? E no começo é interessante, porque no começo da carreira você tem menos personagens, mas o assédio da família acaba sendo maior do que agora, quando eu já tenho mais personagens, né? Então rola mais, às vezes, um bate-papo, alguma conversa. Às vezes tem gente que é mais da Marvel, então se interessa quando tem algum lançamento que eu fiz o personagem da Marvel, ou é mais de anime, ou é de videogame. Então, com os fãs, de uma forma geral, é isso, né? Às vezes a pessoa sabe que eu sou dubladora, quem você dublou, né? Daí eu falo, não sei o que é lá da Marvel. A pessoa não assiste Marvel, então ela não sabe. Ela assiste, sei lá, os filmes de tal diretor. Ou então tem gente que não, que é do anime, ou tem gente que é do game. Então tem tanta coisa sendo feita hoje, né, que tem os nichos e as preferências das pessoas. Tem gente que é de dorama. Eu falo para algumas pessoas, fiz tal dorama, sério? E daí tem gente que eu falo do dorama, nunca viu dorama na vida, né? Então por isso que eu falo, tem trabalho para todo mundo, tem espaço para todo mundo, tem para todos os espectadores, para todos os dubladores. Então, é um tudo que acontece, mas é muito gostoso. Olha, ô, Júlia, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, mas eu queria propor para você um desafio. Eu sempre faço esse desafio com os nossos convidados. Eita, Não sei se você pode fazer, mas eu vou lançar o desafio. Se não der, a gente reinventa a roda. Eu queria propor um encontro de duas personagens ou dois personagens que você dublou, tendo uma conversa aleatória. Seria possível um encontro da Monet de One Piece e a embaixadora Questa? Seria possível? Se fosse meu possível, qual que seria o Deus, diálogo que teria? eu não sei se eu vou conseguir. A Quest acho que é mais fácil de lembrar, né? É um diálogo entre a Monet. Sei lá, talvez Será? É, a Monet tentando peitar ela, sei lá. talvez a Monet, todo aquele jeito cínico dela, né, falaria: Olha, Cuesta, eu acho que você não tem jeito com isso. E, e a Cuesta, claro, Lady que é, nós precisaremos enviar alguém para conversar com você. Não é verdade, Hélio? Por favor. Não sei se eu entendi. É tão difícil de pensar em Não, personagens que eu fiz em momentos diferentes. tudo bem, tá tranquilo. Eu queria te pedir duas coisas, se for possível. Gostaria que a embaixadora Cuesta mandasse um abraço para os meus sobrinhos Ana Lúcia e Bernardo. Eles foram ao cinema assistir ele, foram prestigiar, gostaram demais. Criança gosta demais de filme da Pixar. Se é possível, a embaixadora Quest mandar um abraço para Ana Lúcia e o Bernardo? Uma mensagem. Ana Lúcia e Bernardo, queria deixar aqui um beijinho para vocês. Até breve. Obrigado. Um dia, quem E, sabe, eles estarão no Comuniverso, né? Então, até breve. É como que e, tchau, beijo, te amo. A mensagem do Hélio. e olha, agora eu quero pedir que a Júlia Ribas deixe uma mensagem positiva para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. Qual mensagem que você deixa para nós, para o universo aí? É, por mais que a gente esteja enfrentando um momento muito difícil da humanidade com relação a essa ao advento da IA aos problemas climáticos, né? Eu acredito que a gente já aprendeu muito com os erros do passado, como humanidade. Não posso falar que eu sou otimista, né? Mas eu sou uma pessoa realista e eu, eu acredito que a gente ainda pode reverter essa situação é, é, dos problemas todos que têm acontecido no mundo, né? Eu vejo com bons olhos o aprendizado da humanidade de uma forma geral, para a dublagem, para a vida no planeta Terra. Então, eu acho que é isso. A gente tem que seguir na luta, a gente tem que se agarrar
as nossas causas e as pessoas que estão do nosso lado para conseguir trazer essa vida melhor e mais justa para todos, né? A gente não pode fechar os olhos para as injustiças. Então, eu acho que é isso. Mais do que tentar ser uma pessoa boa, é tentar não se calar diante das injustiças. A gente vai conseguir nesse caminho. Nossa, que profundo. Perfeito, ó. Falei, não falei nada, mas foi Não, profundo. falou sim, falou sim. Olha, não, você, ó, não, foi muito bom. Eu diria assim, ó, eu cavo, você cava, nós cavamos. Não é bonito, mas é profundo. É, sim. Mas eu gostei da sua mensagem. Cavaremos. Olha, Júlia, muito obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço. Esperamos que você tenha gostado, tá bom? Gostei. Volte aqui novamente, tá certo? Quem sabe a gente consegue fazer aí, sei lá, uma live aí com você, o Zeca, o Nestor Chiesi. Eu adoraria ter um Uhum. bate-papo com vocês três. Quem sabe você vem aqui para Guanhães, Minas Gerais, comer o Gonhães. verdadeiro Guanhães. A gente fica aqui, Gonhães. Guanhães, a gente fica perto de Valadares, Ipatinga, Itabira, Aham, fica aqui nessa aham. meiuca. Você vai vir aqui e vai comer o legítimo pão de queijo mineiro, porque pão de Hum. queijo de verdade só existe em Minas, desculpe dizer, Uhum. tá bom? Uhum. Com aquele doce de leite, com aquele Hum. cafezinho mineiro, enfim. Fica Delícia. aí também a possibilidade de você vir aqui nos conhecer pessoalmente, tá bom? Preciso Fica à conhecer vontade. mais de Minas, sim. Pois é. E é isso aí. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Se inscreva no canal. Júlia, pessoal que quiser seguir nas redes sociais, qual que é o arroba do seu Instagram? É Júlia e Ribas, tudo junto. Tem o I do meu sobrenome do meio, então é Júlia e Ribas, tudo juntinho. Muito bem. E é isso aí, muito obrigado. Siga Nerd Talks. Até o próximo programa e tchau!